Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS. Boa noite! Olá, ouvintes da rádio da universidade. Eu sou o músico e mestre em etnomusicologia Paulinho Parada e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Coordenação e direção geral, professor Dr. Reginaldo Gil Braga e equipe de apresentadores, formada por mestrandos e doutorandos do programa de pós-graduação em música e pesquisadores associados aqui na URGS. Hoje o programa será sobre Luiz Machado e sua carreira, sua obra, seu legado, digamos assim, com os alunos, seus alunos no Choro de Porto Alegre. Existe toda uma genealogia voltada para uma educação musical fora da academia, principalmente em oficinas de choro e de samba aqui em Porto Alegre. E quem começou, digamos assim, essa escola, o mestre que levou essa possibilidade de se estudar choro de uma maneira mais didática, mais pedagógica, com acompanhamento de algum professor, foi o Luiz Machado. Então, hoje nós vamos ouvir alguns depoimentos de Luiz Machado que ele forneceu especialmente para o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na rádio da universidade. Minha primeira pergunta para Luiz Machado é a seguinte: como começaste, Luiz, tua história na música? Vamos ouvir. Bom, meu nome é Luiz Machado, eu nasci em Rio Grande no dia 15 de setembro de 1956. Aos 13 anos eu ganhei um violão do meu pai de presente. E a partir dali eu comecei a despertar pela música, aprendi algumas coisas, morava no interior, morava nesta época em São Lourenço do Sul, e lá não tínhamos muitos recursos como temos hoje, né? Então a gente aprendia aquelas músicas do ano, da moda, e depois eu larguei um pouco a música, né? Porque eu gostava muito de desenhar e fui para a área do desenho. Cheguei a fazer 2 anos de arquitetura e aos 25 anos mais ou menos eu fui ao Teatro Leopoldina na época e estava se apresentando a Cor do Som com o Armandinho. Aí eu vi ele tocando bandolim e aí me apaixonei pelo instrumento, né? No outro dia fui numa loja, descobri onde é que vendia, o que era, afinação. Encontrei um amigo que vendia instrumentos numa dessas lojas de instrumentos musicais e ele me orientou, um professor de nome Ayrton Silva, que dava aula no Liceu Musical Palestrino. E eu fui em busca desse professor, onde tive a felicidade de conhecê-lo, de ter algumas aulas com ele, né? E a partir daí eu comecei o meu trabalho com música, né? Então eu dei aquele tempo, naquela parada, e quando voltei e não parei mais até hoje, né? Então esse foi o início, né, do meu trabalho com a música. Olá, ouvintes da Rádio da Universidade. Eu sou Paulinho Parada e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Estamos aqui falando sobre Luiz Machado e digamos que a memória do choro em Porto Alegre, porque ele fez parte disso, ele construiu toda uma escola fora do âmbito acadêmico, em oficinas de choro, principalmente a oficina do Santander Cultural, que é uma oficina que já acontece há mais de 10 anos nesse espaço do Santander Cultural, que é um espaço aqui em Porto Alegre, onde ocorre oficinas de samba, de choro, e que atualmente Matias Pinto, Elias Barbosa e Samuca do Acordeon
tomam a frente pedagógica dessas oficinas, que foram nada mais, nada menos do que alunos de Luiz Machado. O que ocorre? Como o Luiz Machado vai dizer aqui no programa, são gerações. O choro aqui em Porto Alegre já está nos dizeres de Luiz Machado, já na sua 4ª ou 5ª geração. Ou seja, seus alunos já são professores que, por sua vez, têm seus alunos, né? Os alunos dos alunos de Luiz Machado já têm seus alunos, né? Já são professores. E isso é graças também a essa construção iniciada, protagonizada por Luiz Machado, muito respeitado aqui em Porto Alegre. Para isso, então, para conhecer um pouco mais da música de Luiz Machado, vamos ouvir Luiz Machado mesmo solando e tocando, porque na verdade Luiz Machado é multi-instrumentista, ele toca cavaco, bandolim, violão 7 cordas, violão 6 cordas, e vamos ouvir aqui a composição de Valdir Azevedo, Cinema Mudo, do disco alemão Charles do Cavaco, com participação especial de Luiz Machado, uma das poucas gravações que eu encontrei com Luiz Machado tocando. Vamos escutar Cinema Mudo por Luiz Machado.
Olá, ouvintes da Rádio da Universidade. Meu nome é Paulinho Parada e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Estamos aqui falando com Luiz Machado, falando também sobre a história do choro, da educação musical, digamos assim, do choro em Porto Alegre, essa genealogia, essa construção também do presente musical e da memória que nós estamos discorrendo aqui no programa Músicas do Mundo. Ouvimos depoimentos de Luiz Machado e a música de Luiz Machado. Vamos escutar agora alguns alunos de Luiz Machado e seguido por um depoimento de Luiz Machado. Vamos escutar agora a composição Luminoso, de Elias Barbosa, e também Depois das Cinzas, de Luiz Barcelos. Foram alunos de Luiz Machado e que hoje são grandes instrumentistas e professores que atuam no Brasil inteiro. Luiz Barcelos, radicado no Rio de Janeiro, Elias Barbosa, atuante aqui em Porto Alegre. Vamos escutar essas músicas e depois vamos ouvir um depoimento de Luiz Machado falando sobre sua história e os resultados da sua história sendo professor de música aqui em Porto Alegre. Vamos escutar.
depois, eu estudei lá com o professor Ayrton lá no Palestrina, e logo em seguida ele saiu, deixou de dar aulas, e ele me deixou no seu lugar. Me apresentou lá para o diretor, e eu comecei a dar aulas de violão, bandolim, já tinha aprendido também um pouco de cavaquinho. Eu acabei substituindo o professor Ayrton lá no Liceu Musical Palestrina. E lá eu conheci uma outra professora, de nome Rosane Santos, na época ela era solteira, Rosane Santos, e ela estava se formando e ela queria montar uma escola de música. Aí ela me convidou para a gente montar essa escola, e o nome é Teclas e Cordas, que a gente tem essa escola até hoje, já estão fazendo mais de 30 anos que a gente está trabalhando nessa área. E como eu sempre fui apaixonado pelo choro, né, aí a minha parte, pelo menos, né, eu comecei a me dedicar mais na área do choro e do samba, né. Aí comecei a ficar um pouco mais conhecido, então as pessoas já me procuravam, né, para esse estilo musical que é o choro e o samba, né? Então os outros alunos de populares que eu tinha começou a se dispersar, né? Porque eu me voltei mais para essa área. Porque uma vez eu fui convidado a fazer participar de uma oficina na época foi no Araújo Viana. Então veio Luiz Otávio Braga, que era da Camerata Carioca, veio fazer uma oficina, né? E apareceu muito, eu e mais um outro rapaz de violão, porque na época, né, o pessoal aqui no Sul tocava muito de ouvido, né? Principalmente na área popular, não digo na área erudita, né? Então o pessoal do choro aprendia tudo de ouvido, né? E eu disse, puxa vida, que vergonha, não veio ninguém, né? Tá, mesmo assim ele fez lá, eu arrumei mais dois integrantes ali, o Henry e o Márcio, que estudavam comigo, para poder participar, para a gente poder pelo menos montar um grupo. E eu fiquei meio invocado com aquilo ali, você quer saber de uma coisa? Vou me direcionar mesmo a isso, né? E aí, depois, mais tarde, o Branco lá, na época era o diretor do Araújo Viana, me convidou para fazer uma oficina de verão no Santander Cultural. Bom, aí eu fui, fiz a oficina e foi tamanho sucesso que ele me pediu para eu continuar, pelo menos de 15 em 15 dias, fazendo essa oficina. Porque ali na oficina, né, a gente podia ensinar as pessoas, né, essa parte camerística, de todos solarem o choro, não ficar só no acompanhamento. Aí eu comecei a desenvolver esse trabalho. Aí depois ele pediu, que tinha muita procura, pessoas também que estavam mais no início, se eu podia fazer todos os fins de semana. Aí a gente montou essa oficina, então, aí eu fazia uma mais simples, com músicas mais populares, né? Num sábado, e junto com ela o samba, né? Então tinham cantores que iam lá, tinha o seu repertório, escolhiam o seu repertório, e eu escrevia os arranjos para esses músicos, né, que já estavam mais avançados, poder acompanhar e eles poder cantar os seus sambas, né? Então ficou um sábado de choro e outro sábado ficou músicas populares e choros mais simplificados e acompanhamento de samba, né? E desde aí começou a aparecer grandes talentos, né, dentro dessa oficina, né? Que foi um deles, o Luiz Barcelos, depois veio o Rafael Ferrari, Pedro Franco, Matias Pinto, já o Elias Barbosa, eu já conheci, ele já era meu aluno antes, né? Eu tinha o Henry Lentino, que foi o primeiro que foi morar no Rio de Janeiro, todos talentosos, e todos eles começaram a compor basicamente dentro desse trabalho, dessa oficina, né? Ali surgiram os compositores. Tanto é que de vez em quando eu trazia alguém, né, alguém mais famoso do Rio de Janeiro, já que eles não iriam nos convidar para nós irmos para lá, então eu comecei a trazê-los para cá. Né? Veio o Isaías do bandolim, veio o Del Rian, depois veio a Luciana Rabelo, veio o Jorginho do pandeiro, e aí a gente fazia um bandão, né, com uma música
tradicional, uma música famosa desses artistas, e todos eles se encantaram, né, pelos nossos músicos aqui, e depois fomos convidados também pelo Jorginho do Pandeiro para participar de um programa do Época de Ouro na Rádio Nacional. Nós fomos para lá, na Rádio Nacional, e apresentei o choro de Avendano Júnior, que é um compositor pelotense, né? Através desse convite, nós mostramos a obra do nosso grande cavaquinista aqui do Sul, que é o Avendano Júnior. E depois, mais tarde, também fui convidado, eu participei já junto com o Matias, levei o Matias junto numa uma semana de choro no Rio de Janeiro, onde nós convivemos com os maiores músicos de choro de todo o Brasil. Ela convidou um de cada estado, né, para fazer a palestra a respeito do samba, do choro na nossa cidade, no nosso estado. E eu fiz uma palestra e mostrei a nossa obra, né? Então o Sul aqui ficou bastante conhecido, né, através desse trabalho, né, que foi proporcionado aí, dessas oficinas do Santander Cultural, né, que foi ideia do Carlos Branco. E então ela despertou, né, esses nossos músicos a compor, todos eles compositores, inclusive quando o Jorginho do Pandeiro esteve aqui, cada um deles fez um choro em homenagem ao Jorginho do Pandeiro, e o Jorginho, nos programas seguintes lá da Rádio Nacional, fez o Época de Ouro executar todos esses choros. Então todos esses garotos que compuseram para o Jorginho do Pandeiro tiveram as músicas suas executadas pelo grande conjunto Época de Ouro. Na época o solista era o Ronaldo e o flautista, que agora não me vem o nome dele, executaram essas composições desses alunos, né? Então eles ficaram muito faceiros, né? Porque afinal de contas, tocar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né, onde Carmen Miranda se apresentou, onde vários artistas, né, se apresentaram, e ao lado do conjunto Época de Ouro, né? Então foi uma grande honra, né? E tudo através desse projeto, que é um projeto que continua hoje com o aluno Matias, né? Matias Pinto. Ele continua cada vez melhorando mais, cada vez mais gente participando dessa oficina, que eu acho que é o trabalho mais importante na área do choro aqui em Porto Alegre, né? E graças a Deus está dando continuidade, está tendo bastante aceitação, cada vez mais pessoas estão trabalhando, né, com o choro. E isso é muito gratificante e muito importante para todos nós. Esse é o programa Músicas do Mundo, Etnomusicologia, na Rádio da Universidade. Meu nome é Paulinho Parada e eu estou aqui falando com Luiz Machado sobre a memória, sobre a história do choro em Porto Alegre e também sobre a educação musical desse meio social que é tocar choro, tocar samba também em Porto Alegre. Ele criou toda uma escola desse meio. Então vamos ouvir Luiz Machado, mais um depoimento dele, especialmente para o programa, falando sobre perspectivas para o futuro na música em Porto Alegre e também sobre a genealogia dos alunos dele. Vamos escutar Luiz Machado. O choro aqui em Porto Alegre, basicamente aqui no Sul, começou com o Otávio Dutra. E veio passando, né? Depois da geração do Otávio Dutra, veio a geração do Plauto Cruz, do Ayrton Silva, Gessé Silva. Só que esse pessoal, eles eram muito intuitivos, né? Eles tocavam simplesmente, né? Não tinha escola, né? Não tinha escola de música, de choro, né? Eles faziam intuitivamente, criavam suas composições ou executavam composições de outros, né? E não tinha, depois de Otávio Dutra, né? Não teve uma escola de choro, né? E aí eu comecei também, me preocupei muito com isso, né? Digo, mas como é que as pessoas que não têm esse dom, né? Que não são intuitivos, como é que eles podem fazer para executar essa música tão bonita? Aí eu comecei a fazer uma pesquisa e comecei a pesquisar sequências, que eu perguntava para esses senhores, né? Na época eu era mais jovem, como é que a gente fazia para acompanhar o choro, tocar o choro? Isso aí isso aí é intuição. Eu digo, não, mas tem que ter alguma coisa, né? E aí eu fui em busca, né?
E aí comecei a escutar o Jacó do Bandolim, comecei a escutar Valdir Azevedo, e comecei a ver os acompanhamentos e comecei a anotar sequências harmônicas que eu achava bonito, né? Várias sequências, frases dos violões, o chamado baixaria, e comecei a anotar isso aí, escrever isso aí tudo, né? Mais tarde lá saiu um livro do Almir Sidiak sobre harmonia e improvisação, e aonde ele explicava essas sequências, assim, eu digo, tu vê, isso aí tudo já tem aqui na música, e ele só está dando nome às coisas que o pessoal faz. Então eu estava no caminho certo, montando essas sequências harmônicas, né, e com essas frases, no qual eu criei os meus livros aqui, eu tenho vários livros, eu tenho inclusive de A a Z, os choros, os acompanhamentos dos choros mais importantes, os mais conhecidos, mais populares, todos eles, né, e outros também não tão conhecidos. Eu fui escrevendo todo esse trabalho e escrevi métodos, né, para violão de 7 cordas, violão de 6, onde eu apresento essas frases, como é que a gente faz essas frases, como é que a gente encaixa, para quem não nasceu com esse dom de improvisar, né? Então, eu me direcionei bastante à área do ensino, né, para poder formar esses músicos, para poder passar essa informação que eu não tive, né, que eu tive que buscar através de escutando, de gravações, de observando, né, e eu montei e direcionei o meu trabalho para isso, né, para poder passar para outras pessoas, né, para outros músicos, o grande segredo dos acompanhamentos de choro, que todo mundo se espanta quando vê, mas como vocês nunca tocaram isso, como é que estão tocando, né? Então eu comecei a me preocupar muito com isso aí e escrevi vários livros, vários métodos, né, direcionado a esse trabalho do choro, né? Inclusive há pouco tempo atrás, no final do ano passado, eu fui convidado pelo Reco do Bandolim, lá o presidente do Clube do Choro de Brasília, para eu mostrar esse meu trabalho, né, fazer uma palestra sobre o choro no Sul e conversar um pouco com eles a respeito desse meu trabalho. E depois fizemos uma apresentação, que a gente gravou um CD agora com o Paulo Carvalho, sobre composições pouco conhecidas do Valdir Azevedo, né? Gravamos 15 composições, e nós vamos também fazer o lançamento desse CD, que está disponível para quem quiser, né? Com composições quase desconhecidas do Valdir Azevedo, né? E então a gente foi fazer esse trabalho lá e mostrar, né, esse nosso o trabalho aqui do Sul, né? E aí esse pessoal, né, esses meus alunos agora também usam esse trabalho. O Matias usa bastante na oficina, né, esse trabalho de passar para os novos músicos, né? E isso que é importante, né? Então a gente vai aprendendo uns com os outros e vamos passando a informação, né? E agora de uma forma mais didática, né? Porque com esses métodos, esses acompanhamentos todos cifrados, essas frases dos violões, né? As pessoas têm mais segurança e têm mais, como é que eu posso dizer assim, tem alguma coisa a mais na mão, né? Que pode facilitar para esses acompanhamentos, né, que a parte de criatividade, né, o músico compõe o choro e tem que ter a parte de acompanhamento. Então agora, com esse sistema, né, fica mais fácil de fazer essa montagem. Então, uns vão passando para os outros, né, e já estamos aí na primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta geração do choro, né, e agora com esses métodos, né, que facilitam a continuidade desse trabalho, e que eu vejo assim, muita expectativa sempre, né, de que cada vez isso melhore mais, porque todo jovem que ele é instrumentista, que ele nasce com uma veia para um instrumento, ele vai se voltar para o choro, né? Os maiores instrumentistas do Brasil tocam choro, vieram da escola do choro, né? E agora a gente tem essa opção agora, né, com essas oficinas aqui, que o Matias está continuando lá no Santander, de dar, né, essa informação para esse pessoal, né? Então, por isso, bastante procura, né? Tem bastante procura, e isso é muito bom, e a tendência é que cada vez isso aí melhore mais. Agora nós já somos bem conhecidos, bem respeitados aqui no Sul, né? Porque
já trouxemos esses grandes talentos que já nos conhecem, viram a qualidade do nosso trabalho aqui, né? Toda essa gurizada se apresentou lá, uns já moram lá no Rio de Janeiro e tal, já estão acompanhando grandes cantores e grandes artistas, né? E isso é muito importante, né? Olá, ouvintes da Rádio da Universidade. Ouvimos Luiz Machado discorrendo sobre a sua construção da Escola do Choro em Porto Alegre, que não é uma escola só, como ele mesmo falou. Ele ajudou nessa construção nos últimos 20 anos. Bom, vamos ouvir agora mais um depoimento, o último depoimento de Luiz Machado para o programa Músicas do Mundo, aqui na Rádio da Universidade. Eu pedi para ele um conselho nesse papel que ele atua como mestre fora do âmbito acadêmico, fora do âmbito dos diplomas, digamos assim, da universidade. Eu pedi para ele, que é considerado um mestre por tantos jovens músicos, um conselho para eles, um conselho para os jovens sobre profissionalização na música. O que, através da sua experiência, ele pode deixar de conselho para esses jovens. Vamos escutar Luiz Machado. Uma mensagem que eu poderia deixar para os jovens, futuros músicos, talvez, é trabalhar muito a humildade, né? O músico, toda a minha carreira, eu sempre trabalhei muito isso. O músico, ele tem que tocar com todos, né? Ele tem que não só escolher os melhores para tocar no grupo dele, ele tem que saber tocar com todos os músicos, aquele que está iniciando, aquele que sabe um pouco mais, né? É muito importante isso, né? Porque a pessoa, o músico, para mim, o músico bom é o músico que ele é humilde, né? Aquele que senta numa roda, toca com todo mundo. Eu trouxe aqui o Isaías, tocou com Pixinguinha, Jacó do Bandolim, ele sentou lá nós fomos num restaurantezinho lá, fizemos uma rodinha, ele sentou, tocou com todo mundo. Esse pessoal todo que veio aqui, Luciana, Del Rian, todo mundo muito simples, muito humilde, sempre sentam. Até eu brincava, né, com o Del Rian, eu dizia, pô, a vantagem nossa é que os nossos ídolos, né, nós que gostamos do choro, podemos sentar com os nossos ídolos e tocar com eles, conversar com eles, coisa que se fosse um superstar eu não poderia nem chegar perto, entendeu? E isso que é importante no choro, né? Os nossos maiores ídolos, nossos maiores representantes do choro, a gente pode sentar e tocar com eles, que eles estão sempre prontos, né, para participar de uma roda, né, de choro. Então eu acho que isso aí é a coisa mais importante, né? Porque o resto é estudar, né? Baixar a cabeça, estudar. Hoje, como eu falei, a gente tem todo esse material disponível, tem essa oficina maravilhosa, né, com outros professores, agora já tem mais, se não me engano, 6 professores que dão assistência, né, para fazer esse trabalho. Então, ninguém pode se queixar disso, que agora tem o material, tem ótimos professores, né, eles também fazem oficinas fora daqui, em Pelotas, agora tem um festival lá, eles estão sempre dando assessoramento para esse pessoal. Então, material não falta. Então o pessoal tem que baixar a cabeça, né, e estudar, porque, olha, viver da música aqui não é fácil. Mas, se tu fores um bom profissional, nunca vai te faltar trabalho, né? Então, para a gente ser bom profissional, a gente tem que estudar bastante, né? Estudar muito. O choro é uma música muito, muito difícil de execução, né? A gente tem que repetir muitas vezes, várias vezes, ser repetitivo, né, para poder chegar lá. E, como toda profissão, né, todo mundo que se sobressai em alguma coisa, ele sempre vai ter um campo, mesmo sendo restrito, ele vai ter trabalho para ele, né? Então, muita humildade, muito estudo, porque o material e os professores estão aí. Esse é o meu recado. Olá, boa noite. Eu sou o Paulinho Parada e esse é o programa Músicas do Mundo, etnomusicologia na Rádio da Universidade. Ouvimos Luiz Machado e o programa foi sobre isso, foi sobre a memória do choro em Porto Alegre e essa construção musical, educativa, de ensinar choro e ter nessa referência de Luiz Machado um mestre popular desse ensino em Porto Alegre.
Espero que o programa de hoje tenha contribuído para a memória, para o patrimônio imaterial da nossa história aqui em Porto Alegre. Essa história que também é etnomusicológica, tá certo? Então, obrigado pela audiência e o programa Músicas do Mundo Etnomusicologia na Rádio da Universidade hoje fica por aqui. Meu nome é Paulinho Parada e a coordenação geral ficou por conta do professor Dr. Reginaldo Gil Braga. Uma boa noite e até a próxima semana. Músicas do Mundo Etnomusicologia na Rádio da Universidade. Produção e apresentação do Núcleo de Estudos em Música do Brasil e América Latina do Departamento de Música da URGS.